Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast Papo Legal, do curso de Direito do Unisalesiano. Sou o professor Marcelo Mizaca, acompanhado sempre aqui das boas companhias do professor Everton, professor Paulo Cavazana. Opa. E hoje, rapaz, para mim é até difícil falar, é uma honra trazer esse convidado aqui, porque ele, eu acho que faz parte da história de todos nós aqui, né? Seja como aluno, seja como profissional, é uma referência de pessoa, é uma referência de professor, é uma referência como profissional, como ser humano. É um negócio fantástico a possibilidade da gente poder trazer o professor Jorge Coranaka, que é procurador de Estado aqui em Araçatuba, para o nosso bate-papo, né? Eu de verdade me sinto extremamente honrado de poder fazer essa conversa com o Jorge. Jorge, obrigado aí por aceitar o nosso convite e desde já agradecer em nome do Unisalesiano e de todos os alunos que certamente vão sair brindados com a sua sabedoria e com a sua personalidade aqui. Imagina, Marcelo, a honra é toda minha, né? Eu que fico sem graça de estar na presença de vocês, né? Alunos brilhantes que foram, profissionais mais brilhantes ainda. Muito obrigado pelo convite. Poxa, cara, a gente estava falando antes de começar, eu falei, é difícil tirar o Jorge do trabalho dele, a gente sabe como é que você é atarefado, mas, faço as palavras do Marcelo as minhas, bicho. Obrigado, Everton. Desde dos bancos da faculdade, foi nosso professor e a gente se tromba aí direto, né, meu? Sim. Nos fóruns da vida. Para minha felicidade. Obrigado, Everton. Não, e o legal do Jorge, né? Doutor, né? Jorge, a gente conhece como Jorge, né? É esse ser humano. Eu ressaltei isso, olha que o Mizaca começou a qualificá-lo, né? O que mais chama atenção nele é o ser humano, né? É um ser humano do qual você fica amigo dele em 3 minutos e leva essa amizade para a vida toda, né? Não só a questão da nossa instrução, né? Ele nos ensinou nos bancos escolares, nos ensina na vida. E, é um prazer imenso estar aqui compartilhando essa mesa, né? Contigo. Imagina, Paulo. Ô, Jorge, aproveitando então, já cortando você, essa paciência tua é de oriental também, né? Não é não. Eu acho que é sim. Tá aí o Marcelo que não deixa mentir. Aqui tá o oposto, o 880. O cara da paciência sem fim. Na audiência, já teve alguma vez que já te tirado do sério? Fala a verdade. Uma vez ou outra, na época da assistência judiciária, né? Tinha pessoas que iam pro extremo, né? Mas assim, nunca de brigar nem nada, não. Mas de perder a paciência uma vez ou duas. O cliente seu? Não, com o cliente não, com a parte oposta. Com a parte oposta. Às vezes com o advogado. Mas assim, acho que uma vez ou duas. Eu não consigo imaginar essa cena. Mas é uma vez ou duas e não era briga, não. Não era briga, não. A gente sempre vê ele desse jeito, né? Eu tenho certeza que o outro advogado já, na hora que viu, se conhece o Jorge, viu ele perder a paciência, já pediu desculpa, porque o cara fala, não, se o Jorge perdeu a paciência, eu que tô errado. Não, mas não era nada extremado, não. Não, e é uma característica importante, né? Em especial no ambiente do litígio, né? Porque muitas vezes você entra numa audiência, né? Já pilhado, aquela força, aquela raiva, né? E aí encontra o equilíbrio, né? Dentro da sala de audiência, muito bom. E como é que é, Jorge? Assim, nós temos alunos aí de primeiro, segundo, terceiro anos e alguns não tiveram o privilégio, por exemplo, de conhecer a Procuradoria do Estado. Nós tivemos aqui profissionais que falaram, por exemplo, sobre a Procuradoria do Município, a Procuradoria Legislativa da Câmara, e aí surgiu a nossa ideia de chamar você para falar sobre a sua profissão, né? Procurador do Estado. Isso, na verdade, a Procuradoria do Estado é um órgão de representação jurídica e extrajudicial do Estado, não é? É um órgão de assessoria, conhecido como o maior escritório jurídico da América Latina, né? Composto por quase 1.000 colegas procuradores no quadro, uns 800 na ativa, né? Então é uma banca realmente gigantesca, tudo no Brasil e tudo no estado de São Paulo é gigante, né? É um país à parte. Isso. Então, nós fazemos a representação do Estado nas causas fiscais, nas causas no contencioso geral, no setor de funcionário público, meio ambiente, em tudo, né? Presta assessoria ao governo do Estado, assessoria à Assembleia Legislativa. Aí tem um órgão de consultoria também, né? Que é justamente o órgão incumbido de fazer essa assessoria. Seria como se fosse uma advocacia pública, né? Sim, é uma advocacia, mas isso, é pública. Isso, nós somos advogados públicos, não é? Na verdade, ligados à Procuradoria do Estado. E até 10, 12 anos atrás,
fazia parte também assistente judiciária. Então, o Estado de São Paulo foi dos 2 últimos estados da federação que implementou a Defensoria Pública. Então, desde, acho que 2012, mais ou menos, foi criada e implementada a Defensoria Pública e aí nós deixamos esse papel. Inclusive, durante 20 anos, eu atuei com muito prazer, muito gosto, né? Eu comecei e atuei durante 20 anos na assistência judiciária. Isso que eu ia perguntar, você teve uma atuação na assistência, né? Isso. E para que o pessoal entenda, essa atuação na assistência ela é muito peculiar, né? Sim. É o atendimento justamente para o hipossuficiente, né? Para a pessoa que muitas vezes ela é até analfabeta, né? Em termos de estrutura e precisa de uma resposta. Com certeza, é. E essa sua atuação, como é que foi como foram esses 20 anos? Na verdade, aqui em Araçatuba, nós praticamente começamos essa assistência judiciária, né? Tinha numa forma bem menor, prestado por um colega que fazia um outro serviço e fazia assistência judiciária. Aí chegamos aqui, eu e Doclácio Dias Barbosa, colega de concurso, de faculdade, né? E começamos a ampliar. E rapidamente aumentou a assistência judiciária, porque tem público para isso, né? Então, e assim, no cível, predominantemente a assistência judiciária nossa era prestada no cível. E disso predominava 80% era família. Casos de família, isso. Quando foi isso, Jorge, que vocês começaram? Eu comecei em 1987. Você está querendo saber a idade dele, né? Você está disfarçando. 61 anos. Caramba, Jorge. E aí, você já começou aqui como defensor? Como procurador, isso. Sempre foi procurador? Sim, eu assumi aqui como procurador na área da assistência judiciária. A gente prestava para assistência judiciária ou prestava para contencioso. A segunda fase do concurso era diferente. Direcionava? Isso. Você já escolhia, né? Isso. Aí depois de 5 anos podia migrar até, né, de área, ir para outra área. Só que eu sempre fiquei. Até quando deu, então eu fiquei. Ô Jorge, e essa opção por essa carreira, ela já foi pensada na faculdade ou foi uma alternativa que surgiu pós-faculdade? Então, acho que não foi pensada não Paulo. Porque, na verdade, eu fiz Direito. E na metade do curso, eu me tornei escrevente do fórum daqui. Legal. Não é? Então, acho que a gente, como estudante, como servidor do judiciário, a gente pensava em outras carreiras, MP, magistratura, né? Mas eu nunca prestei para nenhuma dessas duas. O primeiro concurso que eu prestei foi para procurador da Fazenda Nacional, num ano, e no outro ano da Procuradoria. Então, da Procuradoria, eu e Doclácio, a gente prestou. Nós fomos aprovados e estamos até hoje. O Doclácio, inclusive, é mais velho que eu, né? Mas está lá, na batente. Nativa, totalmente nativa. Eu acho que vocês fizeram uma boa escolha. É importante porque, pelo menos eu, na minha percepção, é um concurso que veio ganhando força em termos de interesse, né? Em um primeiro momento, né? o público, ele não focava, né? Pelo menos não como primeira opção, né? Assim. E hoje a gente percebe por alunos que pretendem exatamente a carreira da procuradoria, né? Por N fatores, né? Então, é uma carreira que ganhou muito espaço também, né? No ambiente social. Porque a atuação é de advocacia, né? Quem tem um perfil mais para advogado, acho que vai preferir essas carreiras, né? De advocacia pública mesmo. Muito bom. É legal que eu falo para os alunos, a advocacia pública... Aí você está aqui para dizer se essa percepção, porque eu não fui advogado público, mas eu falo, ó... A advocacia pública ela tem a estabilidade do funcionário público e tem essa parte do advogado, né? Quem gosta dessa iniciativa maior assim, você vai encontrar lá, né? Sim, com certeza. E quando nós advogamos nas causas do Estado diretamente, lógico que nós temos os limites, não é? Temos as teses do Estado, temos a lei, o interesse predominante do Estado. Mas na época da assistência judiciária, então nós tínhamos uma liberdade maior. Né? Nós sempre tentávamos o acordo, a conciliação, mesmo porque no direito de família era isso, né? Ouvíamos muito as duas partes, tentavam alguma coisa do meio, né? Do meio termo. Foi compensador. Ô Jorge, e o aluno que está discutindo hoje, né? O aluno que está terminando a faculdade, que almeja a estabilidade pública que o Misaka mencionou, que é, claro, né? Uma pretensão de muitos. O que você teria para falar a ele que tem esse interesse na carreira, né? O que ele vai encontrar de bom? O que ele vai encontrar de... Não é ruim, mas de consequências mais complexas, né? Na atividade dele. O que esse aluno tem que ouvir numa história dessa?
eu acho que cada carreira tem os percalços, as vantagens, as benesses, né? Na advocacia pública, nós temos bastante serviço, mas o Ministério Público, a Defensoria, né, a magistratura tem muito serviço também. E acho que é do perfil mesmo de cada um. Né? Acho que deve seguir o perfil. Isso que eu falo, né? O problema sempre tem, né? Sim, com certeza. Você vê que tem mais conflito hoje ou antigamente, né? Que você tá muito mais hoje. Né? Muito mais, né? E é interessante que agora a inteligência artificial entrando agiliza muito mais, né? Nós tivemos uma agilização com a informática, né? Acho que todos aqui presenciaram essa evolução, uma agilidade, uma velocidade maior, né? E, na verdade, a gente não deixou de... A gente acha que tudo isso era para a gente trabalhar menos. Né? Exatamente. Foi o contrário, né? Ele tá ali para trazer mais serviço. Exatamente. Eu me recordo agora dos estagiários, né? Da Defensoria e da Procuradoria, eles iam com um carrinho, né? Para buscar os autos de processo. Era um carrinho de supermercado, aquele grande, e voltava todos os dias, né? Isso. Acabou. Esse rolê no fórum não tem mais. Né? Não, e era diário, né? Isso. Nós, como advogados privados, também a gente frequentava diariamente, né, o fórum. Sim. E quem passou por essa transição, eu peguei também, vocês, claro, também, né? Sente também um pouco de falta, né? Desse contato desse ambiente, né? O círculo social era muito importante, né? Isso, é verdade. Quantos processos não eram solucionados no corredor, né? Com certeza. É um advogado encontrando o outro, vamos fazer assim, né? Sim. Hoje as pessoas mal se... De maneira mais informal e levado para homologação depois, né? Exatamente. Mas nós pensávamos também que quando digitalizasse tudo, fosse talvez um pouco mais leve o trabalho, né? Piorou, porque é tudo mais ágil. Mais rápido. Não é? Tem casos assim que, acho que vocês também veem muito isso, vem a citação para nós contestamos, o colega advogado no dia seguinte faz a impugnação, o juiz já de madrugada já sai o despacho, né, para outra parte, e no outro dia já tem a sentença, é um negócio assim, resolvido em uma semana. É o ponto positivo, né, da tecnologia. Sim. Mas, de fato, né, acelerou, né? Acelerou o procedimento. Tem um custo, né? Não tem mais horário, né? Não tem mais horário. Ô, Jorge, fugindo um pouco, você falou que você era escrevente. Isso. E aí foi fazer o concurso. Isso. Então é bacana falar um pouquinho assim, porque às vezes as pessoas, a gente sempre comenta aqui, dificuldade do aluno, eu não tenho tempo para estudar, né? Enfim... Fala aí para mim o que você enfrentou na época do trabalho com o estudo. Tá legal. Então, eu comecei novo em tabelionato de notas. Eu era auxiliar. Tirava xerox, datilografava, escrituras e tal. Aí eu passei para escrevente. Aí eu trabalhei acho que uns 3 anos. Isso no extrajudicial? No extrajudicial e depois eu fui para o fórum. Depois foi para o judicial. No judicial, né? No cartório criminal. Uhum. E aí, nesse meio tempo, depois de uns 2, 3 anos, eu tinha terminado a faculdade, como escrevente não podia advogar, não é? E aí tinha uma vantagem, que naquela época o escrevente ganhava pouco. Nós ganhávamos Você era obrigado. 2 salários mínimos. Então, dava para arriscar uma outra coisa. Hoje é mais difícil, né? Hoje é uma decisão que deve ser muito bem refletida. Eu saí da função de escrevente, pedi a exoneração e fiquei advogando um pouco e estudando. Então, na verdade, sim, eu conciliava um pouco antes, mas eu intensifiquei nesse período aí. Então o Jorge foi advogado privado. Um tempo muito curto. Um tempo curto. Eu terminei a faculdade em 84, colei grau em 85 e passei no meio de 87. Então, esse foi o tempo em que eu saí do fórum, advoguei um pouquinho, estudando um pouco mais e assumi na procuradoria. E já assumiu aqui em Araçatuba? Foi, tinha vaga aqui, 2. Chegou aqui e não saiu mais. Não saí mais. E todo esse tempo aqui, bacana. Eu era daqui já, né? Então nós continuamos. Acho que eu ia perguntar, curiosidade. Você é nascido aqui? Nasci em Flórida Paulista. Fica 1h30 daqui, né? Interior, tudo aqui. Tá? Isso. Legal. Mas vim aqui aos 2, 3 anos de idade. Só depois de velho que fui conhecer minha cidade natal. Voltou para a Flórida. Isso. Eu conheço Flórida. Eu já passei por lá. É bem de passagem, né? Rapidão. Pequenininha, né? Bacana. Mas é uma carreira interessante, né? Uma carreira que te deu essa visibilidade toda, né? E da procuradoria, qual foi esse passo para dar aula, né? Para docência? Tá.
Eu comecei a dar aula em 93, faz tempo também. Tudo faz tempo na minha vida agora, nessa altura. Depois de 5, 6 anos, né? Mas era algo que eu sempre quis. Sempre quis, estando nos bancos da faculdade. Eu falei, nossa, eu gostaria de dar aula, né? Depois de 5, 6 anos, eu já estava mais ou menos familiarizado com o meu serviço. Tal, organizou, né? E fui buscar aula. E, na verdade, é interessante que, assim, fui buscar uma aula. Eu queria dar uma aula, que era essa vivência, essa experiência, né? Sim. E consegui, na verdade, uma aula dupla, né? Mas, nesse ano, eu fui convidado para uma outra faculdade. Sim. Né? Que me descarregou um monte de aula. E, na primeira faculdade, também me deram um monte de aula. No final, eu estava com mais de 20 aulas, morrendo para prepará-las. Semana inteira trabalhando. Trabalhando e dava aula e preparava a aula, porque eu não dava aula antes, né? Eu, assim, acompanhando a sua história, né, do início nas aulas, acho que do Misaka, do Everton também, é interessante que quando a gente começa com pouca aula, é sempre assim, né? Sim. E aí sempre acontece alguma coisa, né? Sim. É um professor que desiste de uma matéria, ou evento. No meu caso, quando eu comecei a dar aula, foi na época que estava tendo um surto, eu não me lembro que doença que era, E a mãe da professora tinha o diagnóstico, e ela foi atender a mãe uma cidade próxima, e eu fiquei lá, eu peguei todas as aulas, e aí a gente não para mais, né? Entra numa roda e não para mais. É um sinal bom, né? Se tá dando mais aula, sinal que... É verdade. Sinal de aprovação. Tá tendo uma certa aprovação. A gente conhece ele em sala de aula, né? Pô, todos nós aprendemos muito com ele. E o Kuranaka, assim, né? Você pode... Tem a unanimidade é difícil, mas todo mundo que conhece o Jorge fala a mesma coisa. É 100%, é um cara gente boa, solidário. E, assim, a vivência que eu tenho, acho que eu já até falei isso pessoalmente para ele em outras oportunidades, que quando eu era aluno, tinha uma colega minha que fazia estágio lá na Procuradoria. A Raquel, né? A Raquel. E aí quando eu cheguei nas últimas fases de concurso, a Raquel um dia mandou uma mensagem e falou assim, você lembra do professor Jorge e tal? Eu falei, lembro. Ele queria conversar com você. Inclusive, acho que eu estava em uma das últimas fases do concurso até da Procuradoria do Estado também, daqui de São Paulo. E ele pediu para eu ir lá conversar com ele. Eu fui lá, ele me recebeu, me orientou em relação a concurso, estudo, etc. Quem que é um professor que se preocupa com você para depois da faculdade, né? Às vezes nem na faculdade preocupa. Individualmente é difícil a gente ter esse cuidado. E o Jorge, então, tem uma gratidão enorme por tudo isso, né? Imagina mesmo. Ô Jorge, falando assim, puxando, você estudava, chegou a fazer cursinho ou não? Sozinho na mesa ali, Coro? Era só os livros mesmo, Everton. Que as pessoas perguntam pra gente também, embora seja, né, tenha um certo tempo que você já fez, mas o pessoal pergunta, e aí, você teve o auxílio de algum cursinho? Isso, não? Porque na época nós não tínhamos cursinhos como nós temos hoje na cidade e nem online. Era tudo lá para capital, né? Isso. Se alguém quisesse fazer cursinho, tinha que se mudar, morar e estudar em São Paulo, né? Aí já para mim já não dava isso. Nem no tempo que era escrevente, e depois também ficava ruim, né? Aí você teve que delimitar aqui, vamos sentar aqui e vamos ver. Isso. Né? Mas a gente tem que fazer justiça também. Naquela época, o volume de matérias era menor, né? Hoje, um livro que você tem muito espesso, de 1000 páginas, naquela época tinha 300 páginas, 200 páginas, não é verdade? Né? O sistema de controle de constitucionalidade nosso, na minha época, era da Constituição anterior. Era muito simples, mesmo porque não era observado muito, né? Pelo executivo, né? Mas o acesso à informação era mais difícil também. Né? Era tudo via livro, na verdade, né? E muitas vezes não chegava, né? A gente estudava por livros não atualizados, né? Isso. A gente tinha que... E aí entra aquela questão dos advogados. O meu avô, no caso, tinha RT, né? Até hoje tem RT. Sim. Lex, Consulex. Alex é aquele... O mais escuro, né? A capa escura, né? A RT. E tinha uma marrom, não tinha? Isso. A marrom é a RT, né? A RT que ela é telha, né? Da cor telha. Aqueles 1000 e tantos volumes com índices, né? Isso. Anuais. Então, anuais, exatamente. Então chegava no escritório mensalmente uma RT e uma Alex, e chegava também uma vez por ano
um índice da RT atualizando. Sim. E o acesso à jurisprudência, a gente Sim, tinha que sentar, era isso. analisar Era isso. o índice. Era até bonito de se ver, né? Pesquisar lá. Sim, Vários livros, um em cima do Pois outro. é. E não dá hoje, né? Hoje Não dá, não hoje tem não nem existe, espaço, não né? tem mais, Tem um né? amigo que depois já não se usava muito esses livros para consulta, ele comprou de metro para pôr na estante, porque fica bonito. Fica bonito lá, enfeitar a hoje é estante. enfeite, né? Não é? Inclusive em pronunciamentos oficiais do presidente da República, muitas vezes a gente via, né? Alex, Consulex, RT Sim, atrás no fundo. Né? Exatamente, exatamente. Mas é um ponto importante. A gente se debruçava muitas vezes a tarde toda para identificar uma jurisprudência Sim. daquele seu caso específico, né? Não, e o pior, quando encontrava, ainda tinha que digitá-la na Sim, peça. sim. Datilografar. Datilografar no primeiro momento. No meu caso ainda digitava. Então eu colocava Ele lá tá falando que ele é novo, tá vendo? e colocava lá e Ele era criança e ia no escritório do avô dele. e a gente ficava lá digitando, tá? Uma ou duas no máximo, né? Sim. E no carbono, porque tinha contrafé, né? Que era para entregar. Nossa. Contrafé. Contrafé, que era para entregar, você Contrafé. entregava, né? Você depositava Mas em tinha um ponto cartório. positivo disso que eram petições simples, né? É. Diretas, Enxutas, né? enxutas. Sim, sim. Pois é. Poucas frases, mas sim. muita eficiência, né? Hoje... Depois, num próximo podcast, tem que explicar o que é carbono, o que é... Contrafé, Contrafé, né? Sabe, né? Curso Tudo de fora. datilografia. O que datilografar. é datilografia. Porque é muito fora do nosso tempo, né? Assim, mais ou menos pegamos essa época, né? Eu peguei, mas A muito gente, fora. a gente tava. As pessoas que estão entrando agora tá com 17, 18 anos, pô. Sim, sim, sim. Quando a gente estava trabalhando já, eles não tinham nem Sim, nascido. Faz muito, né? Você falou, Pegaram- você estava falando lá fora quantos anos de procuradoria? 37. 37 anos. 37. Era só máquina de escrever na época, então. Mas escrever com carbono, Com carbono. não é? É complicado. Era isso mesmo. Você vê, naquela época, se você tivesse a sua máquina de escrever, já era um luxo, né? Ah, já Sim, Era o sim. notebook, né? Era o notebook Antes da do época. notebook, né? Não, sim, mas você Sim, ter uma máquina era o controle de Tinha verdade. aqueles, né? O Jorge deve lembrar que na época do escrevente a gente mandava. Depois surgiu o disquete para mandar pro jornal, né? Desse tamanho, né? Sim, para publicar. publicar. Disquete É. desse tamanho. Que era para imprensa, né? Verdade. Isso. Você pegou essa época. Eu peguei essa Pegou época. como Peguei, escrevente. Você sentava. Como é que era? Você mandava pelo disquete, é isso? Você tinha lá A decisão do a juiz? decisão do juiz, a gente pegava aquilo do papel lá, sentava no computador de tela verde, Isso. né? verdade. Fazia lá a decisão do juiz, o número da OAB, o advogado, e aquilo salvava No disquete. no disquete e o nosso amigo Clóvis, que era o diretor, ele encaminhava aquele disquete para o malote para ir para a imprensa. Imagina quando é que chegava lá até publicar, né? E aí saía publicado, né, Jorge? Aí recortava do diário da O oficina. escritório também fazia isso, Pois que a gente é. ficava recortando o que era nosso. O pior disso era que você tinha que ler tudo, né? E encontrar o seu, porque Você não era tinha por alfabética. Exatamente. Eu lembro da minha mãe, quando eu comecei a ir no escritório, ela com a tesourinha recortava, né? Ficava lá Exatamente. aqueles pedacinhos, ela colava, Sim. ia ao fórum, E sim, buscar o processo, né? buscar o processo. E assim, né, Jorge, acho que você falou uma coisa que eu tava pensando aí. Tudo isso naquela época era mais difícil, mas a gente tinha mais qualidade de vida, eu acho. Né? Sim, verdade. Hoje, com verdade. tudo muito rápido, quer dizer, mesmo o advogado, antigamente o cliente não exigia do advogado nada no final de semana. Sim. Ele sabe que não tinha que ir no fórum, Ele também tava não sabia o que fechado, estava acontecendo, né? Hoje Verdade. o cara sabe que você pode acessar o processo no sábado, Sim. ele te manda uma mensagem pedindo pra você ver o processo no sábado à noite. Né? Exatamente. né? E o Porque- advogado colocava uma gravata, ia lá no fórum, né? Sim. Eles ia lá e colocava um terno, né? Poxa, é o que você falou. Era o lugar que eles se encontravam, às Sim. vezes, né? O pessoal tomava um café. A OAB, né? ia pra OAB, OAB. conversava na OAB, tomava um café. Verdade. É outro perfil, né? Outro o Marcelo falou de uma qualidade de vida maior. Excepcionalmente, trabalhava-se nos fins de semana. É né? verdade. Aí eu tinha que ir para repartição para trabalhar. Né? Porque não dá pra trabalhar em casa. né? Isso, não trabalhava em casa, né? Tava tudo no serviço. Hoje é muito comum a gente pegar aí 10 horas da noite, a gente sabe que descarregou muitas das intimações, abrir lá o sistema, fazer alguma coisa para aliviar para o dia seguinte, né? Porque, e não acaba, é o que você falou. Você peticiona, a outra parte peticiona, o juiz já decide, volta pra você e tá assim todo mundo. E já tem um Todo advogado lugar. já entrando com outro agora. É.
Antigamente tinha um limite físico, né? De preparar as iniciais, preparar as peças. E hoje é muito rápido, né? Sim. Tem modelo para tudo. Isso, né? Extensas, não é? É. Extensas. Quantidade, baixíssima qualidade. Sim, né? sim. E O não que dá para, né? E o inverso do que era antes, né? É. Que tinha uma quantidade menor, né? E Isso. uma qualidade excepcional das peças. E Eu não- me lembro a leitura dessas peças. E não dá para fazer algo diferenciado, né? Hoje. não Muito dá. diferenciado. Não dá mesmo. E você olhando assim, Jorge, em perspectiva, você acha que está melhorando ou está piorando a área do direito em geral? Acho que está mudando o perfil, as características, né? Muita coisa é resolvida, vai ser resolvida mais ainda pela inteligência artificial, vai se demandar menos profissionais para fazer determinadas coisas que, né, a inteligência artificial vai substituir, mas... Eu brinco creio com os estagiários que eles são os primeiros que vão ser rapados. A inteligência artificial vai chegar, o primeiro que vai pegar vai ser eles, né? Eu acho Começa que por parte, eles, né? eu acho que parte disso é verdade, né? Mas acho que vai mudar o perfil da advocacia também, né? De tudo, né? É como um todo, né? Como um todo. Eu Do acho que quem, judiciário, de tudo, Sim, né? né? quem não se atualizar, quem não levar a tecnologia para dentro do escritório, Vai eu acho que Sim, bola fora. Sim. ela vai ficar pelo caminho. É da minha época, quando começou a informatizar, antes do processo digital. Antes disso, para recolher ITCMD, junto à Secretaria da Fazenda, precisava ser via eletrônica. Não é? Eu ouvi alguns advogados falando que iam deixar a advocacia porque ele não era obrigado a se adaptar aos tempos da internet. Então, Sim. e deixavam. Né? E já foi um primeiro Isso, passo isso, importante, né? O isso, preenchimento Isso já tem mais de 20 anos, né? Exatamente. Eu preenchi muitas. E aí, na dúvida, a gente ia presencialmente lá, conversava com a pessoa, sim, ó, sim. como é que é. Desse jeito. Então, vai mudando, né? Acho que a gente vai pegar mais um pouco dessa mudança, né? Tomara, né? Tomara que a gente fique aí, né? É isso aí. Beleza. Mas é isso aí, Jorge. Obrigado aí Eu que agradeço, Marcelo. pela sua sabedoria aqui, Imagina. pelo prazer da sua companhia. E a gente sempre assim... E aí o Jorge, nós agora já vamos aproveitar um pouquinho da espiritualidade dele, né? Porque a gente sabe que é extremamente desenvolvida. Imagina. A gente sempre convida o nosso... a pessoa que está aqui com a gente de falar algo para o aluno, alguma frase, algo que possa o aluno levar para a vida dele como reflexão ou como ensinamento aí. Então, a gente sabe que você tem muita sabedoria para isso. E por isso que a gente vai deixar esse espacinho aí para você dar um alerta aí para a molecada. Eu, inclusive, tenho uma estagiária, Maria Eduarda, que é do Salesiano, que é aluna do Salesiano. Excelente aluna também, não é? E uma coisa assim que eu aprendi quando eu tinha uns 16 anos, eu ouvi de uma pessoa e não esqueço, não é? E ponho em prática, procuro pôr em prática até hoje, é que todo jovem deve ter um sonho. Né? Acho que todos nós tivemos os nossos sonhos, fomos atrás dos nossos sonhos, né? Concretizamos, mas tenho certeza que cada um também continua a ter os objetivos, as metas. Né? Eu acho que isso é fundamental, essa é a mensagem que eu deixaria, então, para que tenham sonhos, ousem sonhar e ousem ir atrás, né, de concretizá-los. Muito bom. Isso aí, pô. Isso aí. Obrigado, viu, Jorge? Obrigado, de novo Marcelo, aí. Paulo, obrigado. Nós que Heberton. agradecemos. Muito obrigado. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal, aqui do curso de Direito do Salesiano. Pessoal, acompanhe os demais aí. Até mais. Valeu. Valeu.